Olá, seja muito bem-vindo ao Tripé Podcast, esse programa que é de feed, é de stories, é de YouTube, é de LinkedIn, é de Reels e de todas as outras plataformas que a gente espalha aí o áudio desse querido podcast que é formado por 3 pontos de vista. Nesse podcast nós unimos 3 pessoas sobre uma determinada área e nós discutimos sobre a aceleração digital, transformação digital, as mudanças que as redes sociais trouxeram para o nosso mundo. Bom, se você está assistindo esse podcast no YouTube, eu queria lembrar você de ativar a notificação do canal, se inscrever no canal, porque isso ajuda bastante a gente a divulgar aqui a história do Tripé Podcast para todos os lugares. Então, se você está também ouvindo no Spotify, ou na Apple, ou no Deezer, ou enfim, todos esses agregadores de áudio, por favor, inscreva-se também no podcast, sempre para que você possa receber as notificações dos novos episódios. Então, hoje nós temos um papo muito legal com 2 especialistas na arte da comunicação. Falaremos sobre oratória, persuasão e, principalmente, por que você deveria aprender a se comunicar melhor, porque isso pode ter um impacto muito grande na sua vida, tá certo? Então, roda a vinheta aí. Muito bem, então vamos começar agora com as apresentações dos meus queridos convidados. Eu vou começar com a Maitê Carvalho, que é comunicóloga, empresária, publicitária, escritora. Ela também é professora de cursos de persuasão, ela é especialista em pitch de vendas, né? Ou seja, aquele discurso em que você apresenta a sua empresa para possíveis investidores, ou seja, um discurso de vendas bem focado no tempo curto em que você tem que entregar uma mensagem muito valiosa. Maitê, muito obrigado pela presença. E eu sei que você mora em Los Angeles, mas na verdade você está passando um tempo aqui em São Paulo de forma forçada, né? Será que você já conseguiu acertar essas questões de visto e tudo para voltar lá para o seu trabalho e para sua casa nos Estados Unidos? Seja bem-vinda, Maitê. Pois é, Pedro. Eu deveria já estar nos Estados Unidos, até porque o meu escritório vai voltar, né? Vai retomar as atividades agora, em julho, porque está todo mundo vacinado. Mas devido à questão de visto de trabalho mesmo, que eu vou ter que renovar no consulado, eu volto entre julho e agosto. Então, agora a gente já está perto dessa retomada e eu aproveitei essa vinda ao Brasil, que acabou sendo estendida por motivos de força maior, para fazer essas parcerias, né, e retomar meus cursos. Eu já dava aula na ESPM, também, na Escola Superior de Propaganda e Marketing, e aí surgiu esse convite da Casa do Saber, então a gente acabou fazendo o curso aqui também, então acabou sendo bom que eu fiquei aqui no Brasil, porque eu pude explorar mais essas possibilidades, né? Então, em breve eu voltarei para Los Angeles, onde eu moro na Califórnia, mas estou aproveitando bastante essa estadia por aqui também. Bastante dentro do, assim, contexto pandêmico, né? Trancada dentro de casa, mas dentro do possível. Bom, eu faço tudo de casa. Eu só saio de casa uma vez por mês para cortar o cabelo e só, não saio de casa. Faço tudo por aqui. Ministro as minhas aulas por aqui, por isso que eu montei já esse espaço aqui que ficou bem profissional e as coisas estão caminhando muitíssimo bem. Eu acho que não volto mais ao trabalho presencial, não. O duro é que eu tenho a maior estrutura instalada para o ensino de expressão verbal do mundo, porque você tem grandes escolas inseridas em universidades, mas uma estrutura específica para fazer esse trabalho, no mundo inteiro não existe nada como nós temos. Então, eu sempre resistia, porque falava, não, fazer trabalho remoto, à distância, porque você vai atingir... Aqui nada, como é que eu posso concordar que num espaço de 2x2 eu possa fazer o trabalho e largar essa estrutura maravilhosa e invejável que eu tenho aqui? Mas é evidente que era só uma desculpa para eu poder ficar lá, e com o tempo eu fui me afastando, fui me adaptando. Hoje a escola está parada lá. Muito bem, eu acho ótimo quando o papo assim se desenrola instantaneamente, ou seja, organicamente entre vocês dois. Mas, Reinaldo, eu não esqueci da sua apresentação, não, viu?
Reinaldo Polito, que nos honra aqui nesse programa, ele é mestre em Ciências da Comunicação e ensina a arte da oratória há mais de 40 anos. Ele é professor de comunicação verbo-gestual nos cursos de pós-graduação em marketing político e gestão corporativa na USP, formou dezenas de milhares de alunos, e aí, claro, me corrija se essa pesquisa que eu fiz aqui não está desatualizada, né, Polito? Mas você publicou 34 obras no exterior, com mais de 1.400.000 exemplares vendidos. Você também entrou de forma mais intensa no mundo digital há mais ou menos um ano. E, claro, aí você acumulou novos alunos, as paredes da sua sala de aula acabaram se expandindo, ganhou plaquinha na Hotmart. É um sucesso, né, Polito? Eu mesmo fico desatualizado, porque você falou eu sou professor no curso de pós-graduação em marketing político e gestão corporativa lá na ECA USP. Mas agora já tem um que é gestão e marketing em comunicação. É um outro, terceiro curso que eu ministro lá na pós-graduação na ECA USP. Então, essas coisas vão... Você falou em mais de 40 anos, são 45 anos como professor de oratória. E esse 1.400.000 exemplares já ultrapassaram agora as vendas em 1.500.000 exemplares. Então, as coisas vão correndo muito rapidamente. Eu me perco. Eu faço a minha atualização lá no LinkedIn, no Wikipedia, eu mesmo fico perdido. Falar, será que eu já fiz essa atualização ou não? Mas, Polito, e essa transição para o digital? Como que aconteceu? Porque eu já fui na sua escola, estive lá, né? Você tinha uma estrutura muito grande, não sei se ainda tem, para os alunos, e aí acabou fazendo essa transição para o digital, ensino remoto, tem aí um estúdio preparado. Como que funciona? Eu já vinha fazendo os cursos à distância antes da pandemia, bem antes da pandemia. Foi, assim, realmente uma previsão não prevista e que deu muito resultado, porque quando chegou a pandemia, os cursos já estavam gravados, já estavam prontos, já estavam sendo comercializados, e chegou no momento certinho, porque com a pandemia as vendas explodiram, por isso que tivemos aquela homenagem da Hotmart, pelas vendas que nós conseguimos. Eu faço esse trabalho junto com a Raquel conhece muito bem a Maitê também. Eu adoro a Raquel. A Raquel está comigo ministrando aulas há 25 anos, então ela é carinha de menina, mas já está lá há bastante tempo nessa lida. Queria registrar que quando eu comecei a estudar, ainda de uma forma muito assim empírica, né, não no mestrado, nada assim do típico, e eu me deparei com o Reinaldo, foi assim, nossa, eu não acredito, que demais, e eu fiquei muito sua fã, é uma honra para mim estar aqui dividindo esse espaço com você. Acho que o serviço que você presta, você e a Raquel, a escola de vocês, para a oratória, para a retórica, enfim, para a comunicação como um todo, para o nosso país, é essencial. Vocês desenvolveram esse mercado, e se eu posso estar aqui hoje, de alguma forma, trazendo esse conteúdo também, é porque vocês começaram esse trabalho há muito tempo atrás, então é uma honra estar aqui, podendo participar e dividir esse mesmo espaço. A honra é minha. Maite, eu sei que a sua tese de mestrado ela é em cima da semiótica, né? Então você também estuda bastante a parte teórica da comunicação e, claro, da persuasão, que é onde você mais se especializou. Mas, além disso, você atua com publicidade, você tem os seus alunos nos cursos na SPM e na Casa do Saber. Como que você lida com as duas coisas? Assim? Como que a comunicação conversa tanto com o que é teórico com a prática do dia a dia? Eu comecei dando aula na SPM em loco, né? Então eu tinha turmas também, era um espaço físico, e eu consegui explorar mais essa parte de como fazer o pitch, né? Que é o discurso persuasivo, explorar também a comunicação não verbal. Quando eu me mudei para os Estados Unidos, foi a primeira vez que eu migrei para o digital, porque uma vez que eu não poderia mais, né, estar aqui no Brasil para ir até a Vila Mariana fazer e dar minha aula, eu falei, bom, eu vou migrar para o digital. O meu recorte, né, sempre foi na arte do bem falar, com a finalidade do convencimento, que é a retórica. Então, parte do conteúdo que eu compartilho, tanto nas redes sociais, quanto no meu curso, quanto no meu livro, ele passa muito por
né, a retórica aristotélica, e depois, conforme eu fui avançando também nos meus estudos, eu comecei a trazer mais da semiótica, especialmente a semiótica de Greimas, para entender quais são as principais abordagens de convencimento. Então, eu me dedico muito a estudar e a ensinar o fazer persuasivo, né? Que algumas pessoas chamam de manipulação, mas não é essa manipulação que muitas vezes a gente tem na nossa cabeça, né? Eu vou chegar aqui, vou colocar um chip na cabeça de ninguém, convencer ninguém a fazer o que não queira, mas eu gosto bastante de explorar esse lado. E é claro que a oratória, ela anda de mãos dadas com a retórica, né? Até porque se você não é um orador digno de fé, né? Se não compram o seu ethos, o seu caráter, se você não consegue cativar a sua audiência e se você não se expressa com clareza e a sua comunicação, todo código comunica, né? Então, desde a sua roupa, a forma como você gesticula, como você está presente ali, no aqui e no agora, se eu não te considero um orador digno de fé, eu não acredito em nada que você está falando, e aí o processo todo de convencimento, ele é comprometido. Então, apesar de eu não me dedicar tanto à oratória como recorte e mais ali na parte da semiótica e da persuasão, você não tem como separar uma da outra, né? Porque elas andam de mãos dadas, assim. Então, eu acredito bastante que muitas vezes, inclusive, a gente acaba achando que só o teor editorial ou só o conteúdo da fala é o que importa e subestimando a importância do como você fala, que cada vez mais a gente tem estudos e pesquisas que demonstram que é o que de fato vai garantir que você não tenha nenhuma dissonância ali cognitiva entre o que você fala e entre o que o outro recebe, né? Então, desde a sua modulação de voz, desde o seu tônus e da sua presença, né? Eu fiz teatro há muito tempo atrás, uns 10 anos atrás, e eu trago muito do teatro também para os meus aprendizados. Reich, Lowen, eu gosto bastante de bioenergética, me ajuda muito a aterrar, conseguir me expressar com mais clareza, mas eu confesso que eu ainda tenho muito arroz com feijão para comer ainda nesse espaço, assim. Então, de alguma forma mais empírica, eu acabei utilizando isso desde o Aprendiz, né, com o Roberto Justus, até no Shark Tank também, quando eu fiz a minha apresentação. Eu estava tão confiante do que eu estava falando que eu fiz uma conta absurda lá, gente, uma conta muito errada. Eu falei que 365 menos 60 era 95, mas eu estava tão presente, eu estava tão confiante, eu estava tão ali, 100%, que passou. Nenhum dos tubarões me corrigiu e eu, no final das contas, até consegui o investimento. Então, acho que também tem muito do quanto você acredita naquilo que você está trazendo e no quanto a sua audiência te percebe como um orador digno de fé também, para que eles, né, sejam convencidos da sua ideia, da sua tese, do seu projeto, enfim, seja lá qual for o teor da sua mensagem. Pois é, a Maitê falou bastante sobre convencimento. Eu pergunto para você, Polito, qual que é a importância da gente convencer os outros quando a gente sobe num palco para falar para um grande público, ou agora, mesmo nas redes sociais, qual que é a importância do convencimento na comunicação das pessoas? Bom, esse é o objetivo maior da comunicação. Se você passa uma mensagem, não consegue atingir o seu objetivo, se você não consegue vender o seu produto, não consegue aprovar o seu projeto, fazer com que as pessoas aceitem a sua proposta, abracem a sua causa, então não adiantou nada você falar. Então, não adianta você ter uma voz bonita, bem timbrada, bem articulada, pronunciando bem as palavras, um vocabulário abrangente, onde você encontre todas as palavras com muita facilidade. Não adianta você ter uma expressão corporal de primeiríssima qualidade, onde você saiba se posicionar bem, trabalhe bem com semblante, com as mãos, os braços, se você, depois de uma apresentação, não atingir o seu objetivo. Então, falar bem é aquele que efetivamente consegue o que deseja. E aí entra toda essa estrutura da fala, toda a retórica. Isso não é novo. Estamos falando de Aristóteles, que é a obra mais antiga que chegou aos nossos dias, 4 séculos antes de Cristo. Uma obra extraordinária, mas não é a mais antiga. Essa é a mais antiga que chegou até nós. Antes da arte retórica, tem uma obra chamada Tequinê, escrita por Córax e Tísias, século V a.C. É muito curioso, porque os proprietários de terra, naquela oportunidade, foram escorraçados das suas propriedades. E só depois de muito tempo é que eles puderam retornar
e puderam recuperar as terras, mas para isso eles tinham que fazer uma defesa, uma sustentação oral. Então, Córax e Tísias escreveram essa obra, Téquine, orientando os proprietários de terra como é que eles deveriam agir para convencer o juiz de que aquela terra era dele. Até tem uma anedota muito interessante, porque Córax foi professor de oratória de Tísias. E no final do curso, Tísias se recusou a pagar as aulas, alegando o seguinte, que se Córax o havia ensinado de uma forma correta, ele deveria estar apto a convencê-lo a não pagar as aulas. Se por acaso ele não conseguisse convencer, é porque o curso não tinha tido validade e ele estava desobrigado do pagamento. Se isso pega, Maitê, nós estamos perdidos. Não dá ideia, não dá ideia. Então, essa estrutura da fala, saber como é que você conquista as pessoas logo no início da apresentação, a fase de instrução, como é que você orienta os ouvintes para que eles possam entender bem a mensagem, escolher a sua argumentação, que tipo de argumento você usa no início, que tipo de argumento você deixa no final, qual é o tempo que você leva com um determinado argumento para que ele não seja cansativo, se você deve ou não refutar possíveis objeções, até que você possa chegar no final de uma apresentação atingindo aquilo que você deseja. Então, é esse conjunto todo em que você tem toda essa parte estética da apresentação, mais a estrutura da fala, que podem fazer um bom orador. Mas tudo isso só vai ter valor se ele conseguir aplicar essa técnica preservando as suas características pessoais. Aquele que se sente violentado para fazer uma apresentação, porque ele tem que pensar na técnica que vai usar, provavelmente ele não vai chegar a lugar nenhum também. Pois é, eu fico sempre pensando no elemento da certeza, né? Ou seja, se você está seguro daquilo que você está falando, isso conta muito na credibilidade da fala de alguém, né, Polito? E aí a gente fica sempre naquela indagação, a certeza, ou seja, a segurança, ela pode ser fingida? Ela é um treinamento de teatro? O que você acha, Maitê? Para persuadir alguém, para convencer, essa certeza, ela pode ser fake? Fingir, as pessoas podem até fingir. A questão é que, especialmente no mundo que a gente vive hoje em dia, né, a checagem do seu ethos, ela é muito, muito disponível, transparente, né, o acesso à distribuição de informação. E assim, como o Polito bem colocou, uma vez que você não está confortável em assumir, vamos supor que eu sou uma pessoa rebelde, um arquétipo fora da lei, eu tenho um tom de voz provocador, e essa é a maneira como eu me comunico. E, de repente, eu quero docilizar o meu corpo, a minha fala, mudar meu tom de voz, construir uma narrativa que beira o apelo de misericórdia, algo que não encaixa, que não cola. Será que eu vou conseguir me expressar entre o meu pensamento e a linguagem da forma que traduz exatamente a minha crença, meus valores, a minha ideologia? Então, eu penso muito também que esse descolamento, em algum... se ele não é autêntico, óbvio que você pode, né, de alguma forma, talhar esse discurso, você pode levar mais para um lado, mais para o outro, você pode ocultar alguns aspectos, você vai construir uma narrativa, você vai construir tudo isso, mas a partir do momento que você não está se respeitando como um orador e das suas principais características, ou tentando emular algo que você não é, né? Não tem o certo e o errado nesse sentido. A questão é como que você vai bancar isso depois. Então, se eu tenho um tom de voz provocador, se eu gosto de questionar, se eu sou inovadora, se a tese que eu estou argumentando é uma tese sobre disrupção, é um tema que comporta esse tipo de postura, eu posso ir sem medo, assim, do olhar do outro, ou da vaia, ou do aplauso, porque também aquele orador que ele é refém disso, muitas vezes ele acaba não se colocando com clareza, né, com eficiência, ele nem pensa bem, porque só fala bem quem pensa bem, muitas vezes. Isso é uma coisa que eu falo muito no meu curso, assim, né. No Retórica, o Aristóteles fala essa frase, só fala bem quem pensa bem. E eu, quando era mais nova, eu ouvia muito isso, assim. A Maitê vende gelo para esquimó, com cuidado com ela, porque ela não é muito confiável, essa menina aí, viu? E eu cresci me sentindo uma pessoa péssima, horrorosa. Eu falava assim, ninguém pode saber que eu falo bem, porque se eles souberem que eu falo bem,
tudo que eu falo vai ser questionável. Agora ninguém vai mais acreditar no que eu estou dizendo, porque eu só tenho essa virtude de ser uma boa oradora, de ser uma boa comunicadora, mas eu sou uma fraude praticamente. Era o que eu pensava antes de ressignificar a minha relação com a comunicação. Uma vez que eu entendi que só fala bem quem pensa bem, eu falei, opa, eu sou inteligente, então. Eu não só falo bem. E muitas vezes eu vejo que existe uma conotação que ela é depreciativa no fato de você ser uma pessoa que fala bem, no fato de você ser um bom orador, como se isso pudesse questionar a autenticidade do que você diz, como se fosse quase que assim um pecado, né? Muitas vezes. E quando a gente para pensar que só fala bem quem pensa bem, então a gente ressignifica essa própria trajetória. Então, não sei se eu respondi essa pergunta, porque agora eu desembestei a falar. Sabe que você estava falando e eu fiquei pensando aqui nessa frase, né? Que só fala bem quem pensa bem. E essa parte de pensar bem, talvez ela seja muito mais complexa do que falar bem. Polito, nos seus cursos de oratória, como que você ensina alguém a pensar bem para aí sim conseguir falar bem? Bom, aí começa pelo estudo da retórica que nós estamos conversando até aqui. Porque quando você tem uma mensagem para transmitir, você tem que saber estruturar essa mensagem. Quando você pensa na estrutura da mensagem, como é que você inicia, prepara, desenvolve, conclui, aí você está pensando, porque você tem a fase de criação, onde você vai criar a mensagem que você vai transmitir, qual é o tema, qual é o assunto, e a partir daí você vai estruturar. Eu, por sinal, sofro com isso, não, mas é um peso que eu carrego toda semana. Eu escrevo quatro artigos por semana. Eu escrevo no UOL, escrevo na Jovem Pan, escrevo no Diário de São Paulo e na revista Simples, Vida Simples. Então, eu preciso, 4 vezes por semana, encontrar um tema novo, diferente, que seja atraente e que guarde a característica com cada um desses veículos. Por exemplo, na revista Simples tem que ser algo mais sentimental, mais tocante, mais leve, mais cheio de histórias. É o tipo de mensagem que as pessoas esperam receber ali. No caso da Jovem Pan, tem que ser algo mais contundente, dar umas pitadinhas na política, embora eu não fale sobre política. Eu analiso a comunicação dos políticos, mas aí as pessoas acabam interpretando, às vezes, de uma forma equivocada, porque quando você fala Bolsonaro, Bolsonaro, fala em Lula, Lula, e, na verdade, eu só estou fazendo uma análise da comunicação deles. Então, quando fala assim, o Bolsonaro fala mal, então vamos analisar se fala mal e por que fala mal. E se as pessoas não estão tendo essa opinião por ideologia apenas. E aí eu comento todas as características, falo do progresso, onde ele caiu, onde ele arrumou. Então, analisar ali esse tipo de comportamento da comunicação é interessante, mas toda semana eu preciso pensar em algo novo. Na verdade, todos os dias, porque você, para escrever 4 artigos novos por semana, você precisa escrever todos os dias. E fora os livros, né? Você disse em 34 livros. Esse ano aqui, aproveitando a pandemia, foram 5. Eu reescrevi 2, reescrevi um livro que tinha ficado parado, Gestos e Postura para Falar Melhor. Esse livro eu publiquei em 1987, foi o segundo livro meu. O primeiro foi Como Falar Corretamente e Sem Inibições. Esse é o mais conhecido, já vendeu mais de 700 mil exemplares. Ele chegou agora na 112ª edição, ficou 3 anos e meio nas listas dos mais vendidos e foi publicado praticamente no mundo todo. E o segundo livro foi Gestos e Postura. Mas quando chegou no ano 2000, eu vi o livro com as ilustrações, com um tipo de linguagem meio desatualizado. E eu pedi à editora que não fizesse mais um livro, que parasse de publicar, que eu ia reescrever. E aí fui empurrando, porque eu sabia que ia dar muito trabalho. E agora, na pandemia, resolvi arregaçar as mangas, reescrevi os Gestos e Postura, já está lá na editora. Reescrevi também o livro Oratória para Advogados. Esse livro também já vendeu mais de 100 mil exemplares. Quando ele chegou na 11ª tiragem, eu resolvi fazer uma reformulação, incluir, então, a 2ª edição já está no mercado, e 3 livros novos. Escrevi Os Segredos da Boa Comunicação no Mundo Corporativo, esse eu fiz junto com a Raquel. Comunicação à Distância, O que Não Fazer, esse eu escrevi junto com a Raquel também. E um outro, que era um projeto antigo meu, que é
saiba como dizer não sem magoar os outros, foi um outro projeto que eu tinha e já está no mercado também. Então, além dos textos todos, tem os livros que vão tomando conta da cabeça, sem esquecer que eu ministro aula todos os dias também. Então, essa atividade é infindável, riquíssima, ela é muito prazerosa, e se você quiser, você tem atividade desde o momento que você se levanta até a hora de madrugada, quando você vai se deitar. Hipólito, o que seus alunos procuram quando eles vão atrás das aulas de oratória? Qual que é a principal dor desse profissional que precisa dessa habilidade de falar em público? Bom, na verdade, Pedro, as pessoas não sabem o que elas precisam. Não sabem, porque normalmente elas acham... É muito fácil saber quando ela tem medo. Eu tenho medo de falar em público. Eu fico muito nervoso quando vou fazer uma apresentação, eu tenho medo. Mas aí você começa a conversar e verifica que o problema mais grave dessa pessoa é, por exemplo, não saber identificar as características predominantes dos ouvintes e como adaptar a mensagem de acordo com essa característica. Então, você falava no Aristóteles, Maitê. Aristóteles, por exemplo, o que ele fala do jovem? O jovem é idealista, pensa no futuro, é irreverente. O idoso tem história, ele tem as suas realizações, ele tem um passado. Então, quando vai falar para o jovem, você não pode falar para o jovem como se estivesse falando para o idoso. Você não vai falar para o idoso como se estivesse falando para o jovem. A mensagem é a mesma. Agora, a forma de transmitir a mensagem precisa ir ao encontro da característica desses ouvintes. Então, uma grande dificuldade que as pessoas têm e normalmente desconhecem é como adaptar a mensagem de acordo com a característica do ouvinte. E mais, às vezes, você faz a preparação. Então, você analisa, estuda, como você fez, né? Você estudou o meu currículo da Maitê com antecedência, deu uma olhadinha como é que era. Então, você fica sabendo que público, até o motivo da presença das pessoas, já é um ponto importante para você fazer a análise. Conversa com o responsável pelo evento, enfim, você tira informações. Em 95% das situações, você acerta. Mas existe aí uns 3, 4, 5% de risco de equívoco. Aí você faz o planejamento da apresentação e, durante a sua exposição, você vai analisando a reação dos ouvintes e percebem que aquela sua expectativa não está sendo atendida, porque você também não está atendendo a expectativa do ouvinte, ou seja, você se equivocou na análise que fez. Então, é preciso ter essa tranquilidade de ir mudando a apresentação. Por exemplo, se você havia imaginado uma apresentação mais emocional e não está dando certo, você vai mudando por uma mais racional e vice-versa. Eu, por exemplo, atendi um grupo de jovens, eu falo jovens, o mais velho tinha 29 anos, era o vice-presidente da empresa, e os outros, eram 20 participantes, e os outros, gerentes, diretores, mas tudo com 27, 28 anos, garotado. Falei, já comigo, já sei como é que eu vou fazer. A roupa mais descolada, aquela linguagem mais solta, e comecei fazendo ali as minhas brincadeiras, e os caras não reagiam. Não adianta, faz aquela brincadeirinha que dá certo em tudo quanto é lugar, não reagiu. Então, na hora, eu comecei a perceber que a minha avaliação inicial estava equivocada. Fui fazendo uma mudança, passando para uma apresentação mais racional, e aí sim, pegou bem, tanto que no final fizeram uma avaliação do curso, gabaritou em nota máxima em todos os itens. Então, se eu tivesse feito a avaliação inicial, mas não tivesse me preocupado com a reação dos ouvintes para fazer essa mudança durante a própria exposição, provavelmente eu teria fracassado. Essa questão do jogo de cintura, eu acredito que todo professor vai desenvolvendo isso com o tempo. Assim, acho que a gente que está na sala de aula ali, a gente sente quando está perdendo os alunos e quando começa uma conversinha lá e quando está todo mundo olhando para o teto, hoje em dia para o celular, que é algo muito difícil às vezes da gente mensurar quando a gente está numa experiência intermediado através desses dispositivos, né, de Zoom, de Skype, enfim, ferramentas que a gente não consegue sentir tanto, né? Quando estou numa sala de aula, eu sei quando eu estou perdendo os meus alunos, eu sei quando eles estão comigo, eu sei quando é a hora de dar um intervalo, eu sei quando eu vou soltar a bomba e depois eu vou falar, vou deixar todo mundo pensando sobre isso, depois a gente volta. Mas muitas vezes quando a gente, enfim, né, não está tão... Como que eu posso dizer? Estar em loco ajuda, né? Por isso que eu quero muito ler esse novo livro sobre como fazer essas apresentações em dispositivos digitais, porque é um grande desafio você humanizar essa experiência.
Essa é uma das perguntas que eu tenho mais recebido, assim, dos meus alunos, e acho que a maior dificuldade que trazem para mim, eu tenho 70% das minhas alunas, leitoras, seguidoras, assim, aí é um número bem aproximado, né, mas pegando do que eu tenho de cadastro, são mulheres. E muitas mulheres, elas trazem para mim uma falta de autoconfiança e muitas vezes quando você começa a desmembrar, né, esse problema e categorizar, você vê que também muitas vezes passa pelo que o Polito trouxe sobre essa questão de você desconhecer a sua audiência, né? Tem um ditado que diz que você fazer uma apresentação bem feita, né, mas sem entender quem é a sua audiência e fazer essa mesma apresentação para públicos diferentes, é como você escrever uma carta de amor, mas no título colocar a quem interessar possa, né? Ou seja, ela é linda, ela é muito bem escrita, ela é emocionante, mas a quem interessar possa, né? Estou apaixonada por quem quiser. Então, você não vai estabelecer esse vínculo. E além de conhecer a audiência, eu vejo muito aluno pecando em reconhecimento de contexto, especialmente quando a gente está falando assim, mundo corporativo. Então, é uma apresentação. Essa empresa acabou de ser adquirida, teve demissão em massa. Qual que é o momento? Qual que é a intenção que a gente quer gerar? Né? Aqui o professor trouxe a questão de você entender o caráter do jovem, do idoso, dos nobres, que o Aristóteles bem coloca, mas também tem assim, qual que é a paixão que eu vou querer de alguma forma despertar aqui? Muitas vezes eu vejo apresentações que carregam nas tintas e acabam sinalizando emoções que talvez devessem ser evitadas naquele momento. E a falta de leitura de contexto poderia endereçar esse tipo de coisa. Então, assim, puxa vida, né? Um contexto corporativo. A gente está falando de um ano difícil, uma pandemia, bater resultado, teve demissão em massa. Qual que é o tipo de tom de voz que eu vou utilizar? Que tipo de emoção que eu vou querer evocar na minha audiência? Eu estou precisando construir um sentimento de pertencimento entre esse grupo? Esse grupo está como? Qual que é a sensação que eles trouxeram para o RH? Então, muitas vezes... E essa é uma preocupação que quem é palestrante também tem, né? A primeira coisa que você faz, quando você vai pegar um briefing de uma palestra, você fala, peraí, me dá um pouco de contexto. É uma força de vendas de que empresa? É uma venda corporativa entre empresas ou é uma venda para o consumidor final? Tem meta? Não tem? Eles vieram de que contexto? Então, acho que além de entender a audiência, é em você entender o contexto também. Eu vejo que muitas vezes as pessoas, elas pecam nisso, e aí acabam fazendo... uma apresentação, ou um pitch, ou, enfim, um discurso, às vezes, porque é só laudatório, às vezes você não tem nenhum teor, né, necessariamente, óbvio que vai convencer de alguma coisa, mas, assim, ele é um discurso mais celebrativo, mas a pessoa não leu a sala, ela não leu a audiência e o contexto por trás daquilo, o histórico que teve antes dela chegar ali, e aí fica todo mundo olhando e falando assim... Ah, tá, para essa pessoa é fácil dizer isso, mas ela não sabe qual é a realidade que a gente vive, né? E você não estabelece rapport nenhum com ninguém e fica todo mundo assim, legal, próximo, né? Então, acho que isso também acho que é uma dificuldade muito grande, além da falta de autoconfiança, principalmente por parte das mulheres. Elas me perguntam, eu não tenho coragem de me colocar na reunião, eu me falta o ar, eu não consigo respirar, eu não consigo porque eu acho que o meu gestor, o meu chefe, ele já está me julgando e me avaliando, então eu vejo que passa muito também por uma questão de autoconfiança. E as mulheres tomaram conta. Quando eu comecei a dar aula, Maite, e como eu disse, são 45 anos já de estrada, fiz uma conta recentemente, eram 50 mil alunos, aí somei os alunos particulares, passamos para 60 mil, foram mais uns 20 mil de cursos online e mais 200 mil em palestras. Quer dizer, é gente que não acaba mais. É uma nação, é uma cidade. Pois é. E quando eu comecei a dar aula, eu não chegava a 5% de mulheres. E eu observava o seguinte, que sala que não tinha mulher, era uma coisa chata, a coisa não... Então, quando tinha mulher, o cara se arrumava melhor, ele caprichava um pouco mais, era da natureza humana. Então, sabe o que nós fazíamos? Isso naquela época. Eu pegava a revista Exame, por exemplo, e olhava, se tivesse ali uma mulher com algum tipo de destaque, eu entrava em contato e convidava para fazer o curso de graça, porque era uma forma de você ter alguém com boa formação e uma mulher no grupo, isso daí funcionou bem. Hoje não, hoje nós temos mais mulheres que homens. Por exemplo, olha que
que dado curioso, no curso de pós-graduação em gestão corporativa, lá na ECA USP, você fala gestão corporativa, deve ter algumas mulheres. São 30 alunos. É assim, 29 mulheres e um homem. 28 mulheres e 2 homens. É sempre assim, quer dizer, é a quase totalidade. Então, realmente, as mulheres estão procurando cada vez mais, exatamente por isso, estão ocupando posições cada vez mais importantes e percebem que precisam da comunicação. E você falou, Maitê, em contexto, fazer o briefing. Então, a empresa, é muito comum, você vive palestra, não é, Pedro? Você sabe exatamente como essas coisas funcionam lá dentro de casa. E então você faz o briefing com a empresa, precisa disso, disso. Só que nem sempre a plateia para quem você vai falar tem essa expectativa que a empresa tem. Então eu gosto muito de conversar um pouco com aqueles que estão por ali, chegar um pouco antes, bater um papo rapidinho com um, com outro, trocar umas ideias, e aí você vai descobrindo quais são os anseios. Então, na hora da apresentação, eu atendo a essa expectativa da empresa, lógico, ela está me contratando, pagando para isso, mas eu vou enxertando também com algumas informações para que aquele contexto do ambiente seja atendido e as pessoas possam ser satisfeitas. Senão eu vou agradar a empresa, ela fica feliz da vida, depois tem um feedback negativo, ela não me convida mais para fazer palestra. Então é preciso levar em conta também aqueles que estão participando ali. Então, essa parte do contexto, ela é extremamente importante. Foi muito bom que vocês tenham tocado nesse ponto. Por quê? Porque não é só o contexto da empresa, ou seja, aquela conversa só antes da palestra ou da apresentação que você pega ali nos momentos anteriores a falar em público. É antes. Nos últimos anos a gente viu muitas mudanças no mundo mesmo, trazidas também pela transformação digital, mas todas as questões de compliance, de ESG, né, Environmental, Social e Governance, ou seja, questões ambientais, questões sociais, os grupos minoritários tendo uma voz ativa e sendo cada vez mais valorizados no mundo empresarial e no mundo em geral, né? Eu conheço, porque está mais próximo da gente na Agência Sofia, palestrantes que tiveram que adequar muito do seu discurso justamente por causa dessas mudanças. E mais, quem não se adaptou, perdeu. E aí eu pergunto, Maitê, você que é jovem, né, é loira, trabalha como professora, tem, enfim, um destaque grande nas suas redes sociais e na sua carreira, você imagino que já deve ter sofrido muito do interrupting e dos julgamentos, ou seja, que antigamente eram tão comuns e eram restritos ali num ambiente extremamente masculino, extremamente tóxico, extremamente machista, mas que agora isso é muito mal visto. Ou seja, falando ainda daqueles palestrantes, antigamente o cara vinha fazer uma palestra na empresa e ele fazia uma piada machista e aquilo era um sucesso. Depois, isso teve que ser adequado. Quem não se adaptou, perdeu. Maitê, você já sofreu esse tipo de preconceito ao longo da sua carreira? Por ser jovem, por ser bonita, por ser loira? Como é que é? Tem a leitura de contexto, Pedro, antes até de responder essa pergunta, que é um contexto de espírito do tempo mesmo, né? Acho que o espírito do tempo que a gente vive hoje, o nosso zeitgeist, ele é um zeitgeist de inclusão, de horizontalidade, né? Então, assim, mesmo dentro da cultura organizacional das empresas, o que as empresas buscam cada vez mais é uma comunicação não violenta, não verticalizada, não é uma hierarquia tão forte, tão pungente. Então, eu acho que também vai além só do microcosmo daquela instituição e da cultura organizacional daquela empresa em si, mas é uma leitura de espírito do tempo, como você mesmo colocou. Eu vivo num espírito do tempo, e agora já respondendo essa pergunta, que trouxe à luz muitas questões que antes não pautavam a agenda, né, da mídia, que não fazia parte desse agendamento que você discutir diversidade, você discutir o gender gap nessa questão de quanto as mulheres recebem a menos que os homens por hora, né, de você estar colocando uma fala, de você estar se expressando e um homem te interromper, isso tem um nome para isso hoje em dia, que é o man-interrupting ou mansplaining, aí tem diversas colocações. Então eu diria que o feminismo, de alguma forma,
hoje ele pauta e ele rege o espírito do tempo que a gente vive. Logo, eu percebo uma diferença muito grande de quando eu comecei há, sei lá, 12 anos atrás, que obviamente também tem a questão do etarismo, que aí eu era bem mais nova do que eu sou hoje, mas para mim, o grande contraste apareceu mesmo nessa questão do respeito à oradora quando eu me mudei para os Estados Unidos. Foi aí que eu percebi como existe ainda o machismo no mundo corporativo aqui no Brasil, nas reuniões ou nas explanações, assim. E isso para mim ficou latente, isso ficou evidente uma vez que eu me mudei para os Estados Unidos, na forma como as pessoas recebiam as minhas apresentações, nos feedbacks, nas interações, e por muitas vezes eu não sabia nomear o que estava acontecendo. Então, quando você é ignorante com relação ao fato, você pode pensar que, de repente, você, enfim, você errou numa forma de se comunicar, num código, né? Você traz isso para o seu teor editorial ou para a forma como você se expressa. Mas muitas vezes o seu receptor, ele tem um preconceito mesmo com relação à sua idade, à sua aparência, né? Enfim, lá, especialmente na Califórnia, eu sinto que isso é uma coisa um pouco ultrapassada. Então, eu sinto muito menos essas barreiras no meu dia a dia. Contudo, no Brasil, eu tenho uma exposição muito maior, eu tenho um alcance maior, né? Eu tenho um prestígio social que eu não tenho nos Estados Unidos. Então, o peso da minha opinião, esse argumento vai mais de autoridade, vamos assim dizer, ele acaba compensando o que muitas vezes as pessoas vêm trazer, que não é explícito, é implícito, uma fala de um teor um pouco mais machista ou de etarismo, de preconceito pela idade, assim. Então, o difícil muitas vezes é você discernir o que é o que, assim. Eu faço muito exercício de espelhamento com esses interlocutores, quando eu percebo alguma coisa que de repente é uma fala equivocada. O espelhamento, que ele pode ser até utilizado também na comunicação não verbal, o isopraxismo ou mirroring, que nem os americanos falam, é você reproduzir a fala da pessoa, às vezes até mesmo o gesto, para aquela pessoa na tentativa de você obter mais clareza do que ela está querendo dizer. Então, vou dar um exemplo aqui. Então, tinha que ser mulher mesmo, porque está demorando muito para fazer essa apresentação. Tinha que ser mulher mesmo, porque está demorando muito para fazer essa apresentação. A pessoa vai falar, porque mulher é lerda, homem é mais rápido. Mulher é lerda, homem é mais rápido. Porque tá vendo, você não sei o que, não sei o que. Aí você, depois desse jogo de espelhamento, aí você descobre se de fato a opinião da pessoa era machista, racista, seja lá qual for o teor, e aí você pode endereçar isso, né, de uma forma um pouco mais concreta, mas muitas vezes essa acusação ela não vem explícita. O espelhamento também ele pode ser utilizado fora desse contexto de uma comunicação mais abusiva, mas você pode utilizar até em negociação também. Muitas vezes você está lá negociando se é um fornecedor tentando vender para um comprador, e a pessoa te diz, olha, Maite, obrigada, viu? Mas a gente não vai mais contratar os seus serviços. A gente analisou a proposta, mas agora a gente não vai seguir em frente. Muito obrigada. E eu poderia, como um vendedor, falar, legal, obrigada, puxa, vida que segue, mas eu poderia falar, por hora vocês não vão contratar o serviço? Porque meu chefe está enrolado e ele não está se sentindo confortável em deliberar sobre isso nesse momento. Ele não está se sentindo confortável em deliberar sobre isso nesse momento? Porque o último fornecedor, Maite, que veio aqui, atrasou o prazo, colocou a gente numa situação constrangedora na empresa, e aí o departamento ficou exposto, então a gente não quer ter que passar por isso de novo. Opa, eu achei a objeção. Aí eu consigo trazer um contraponto que me parece que você está preocupada com prazo. Eu posso colocar uma cláusula no contrato dizendo que se eu atrasar, a gente vai pagar uma multa, assim eu garanto para o seu gestor e para vocês que a gente vai cumprir. Então, assim, o espelhamento, ele é um super trunfo, eu considero, e me ajuda muito a obter mais clareza na agenda do meu interlocutor e muitas vezes revelar dinâmicas invisíveis ali por trás da fala. Polito, eu queria insistir nesse ponto. Quem não se adaptou à transformação digital perdeu o mercado, né? Bom, eu fui passando por todos os cotovelos que você possa imaginar. Imagina, 45 anos, todas as mudanças, eu precisei estar presente. E para permanecer vivo, ativo e me destacando no mercado, eu tive que fazer todas as adaptações atendendo
a realidade daquele momento que eu estava vivendo. Por exemplo, com relação à idade, eu comecei a dar aula, eu tinha 24 anos. 24 anos, era um moleque. Eu me lembro que eu não tinha nenhum aluno mais velho, mais novo que eu, todos eram mais velhos que eu. Então eu tentava disfarçar, colocava uma roupa escura, deixava um bigodinho, que era uma coisa horrorosa, mas não adiantava, ficava com mais cara de moleque ainda. Então tive que superar aquilo, demonstrando que eu tinha competência, que era um estudioso, que o meu trabalho dava resultado, e com o tempo isso foi sendo uma necessidade de adaptação o tempo todo. Por exemplo, com relação à roupa, olha só, eu ministrei uns 20 cursos para a maior empresa de tecnologia aqui no país. E resultados excelentes. Um dia, almoçando com a diretora de RH lá na empresa, ela falou, Polito, eu contrato você porque você é o melhor profissional que existe no mercado. Não tem ninguém que faça um trabalho como você faz. Mas você não é o estilo da nossa empresa. Aí eu olhei do lado, aquela molecada toda à vontade e tal, e eu naquela época usando terno, gravata, tudo, mas não tive dúvida, no dia seguinte arranquei a gravata, nunca mais na vida usei gravata. Quer dizer, eu fui presidente da Academia Paulista de Educação, e o meu colega mais novo ali tinha 80 anos, então imagina a garotada com quem eu convivia. Então lá ia de terno gravata, porque o público era um público que tinha esse tipo de anseio ali. Mas depois que eu passei o bastão, passei para frente a presidência, nunca mais. Então, você precisa ficar de olho nos movimentos todos. Por exemplo, com relação a preconceito. No começo, eu me senti muito agredido. Isso é coisa de gente chata, imagina, é muito mimimi. É normalmente a reação que você tem. E depois eu fui estudando e transformei isso em aula para os alunos. Falei, olha, existe uma linha amarela, essa linha não deve ser ultrapassada, porque se você ultrapassar, você corre o risco de comprometer os seus objetivos, e você vai ser prejudicado com isso. Então, é preciso guardar uma margem de segurança onde você possa respeitar o público, você possa respeitar esse questionamento sem se violentar. Então, com isso, a pessoa vai respeitando o outro lado, ela não se sente violentada, agredida e consegue os resultados que ela pretende. Então, tudo isso precisa ser observado a cada dia, porque o público muda a cada instante. Aquele tipo de discurso que você fazia há 20, 30 anos, hoje não funciona mais. E daqui a 5, 10 anos não vai funcionar mais também. Então é preciso verificar quais são essas tendências com essas mudanças. O que me ajuda muito, Pedro, são os artigos que eu escrevo, porque se os meus artigos não tiverem audiência, se eles não forem lidos, se eles não forem elogiados, é lógico que essas empresas não vão querer continuar comigo. Então eu preciso o tempo todo verificar se a minha mensagem está sendo bem recebida. E outro trabalho que eu faço, além desses cursos que eu ministro lá na USP, palestras em faculdades, e faço isso com prazer. Por quê? Porque eu quero ver como é que essa garotada está reagindo, se a minha piada está dando certo, se eu consigo manter a atenção desde o princípio até o final, quais são as adaptações que eu preciso fazer naquele momento. Então, com isso, eu vou me adaptando praticamente o tempo todo. E tenho a Raquel comigo, que a Raquel é uma pessoa arejadíssima e que vai me cutucando o tempo todo para que eu faça as transformações. E aí nós vamos caminhando. Gente, que papo maravilhoso. Muito obrigado pela presença dos dois. Eu tenho certeza que a gente contribuiu bastante para todo mundo que se interessa por esse tema, que quer aprender a se comunicar melhor. E, enfim, eu tenho por padrão aqui terminar o Tripé Podcast com uma pergunta que tem muito a ver com o nosso universo das redes sociais, que é assim, quem você segue, Polito e Maitê? Quem que vocês admiram aí nas redes sociais? Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a troca e agradecer a oportunidade de conhecer o Reinaldo Polito através do podcast, é um prazer muito grande. E quem eu acompanho bastante perfil norte-americano, porque eu gosto muito dessa comunicação que é um pouco mais assertiva e direta, né? E quando eu me mudei para os Estados Unidos, eu tive que ajustar bastante o meu tom de voz, porque lá você tem que ser bastante direto ao ponto, sem digressões, sem muita história, você tem que trazer dados e coisas que talvez a gente até considerasse arrogância ou até um pouco falta de tato aqui no Brasil, lá é o estilo.
E uma pessoa que eu considero que tem uma comunicação excelente, ela se chama Bozoma St. Jones, ela é Chief Marketing Officer da Netflix, e ela é uma mulher maravilhosa, ela tem um tom de voz e uma oratória muito proprietária, então ela quebra vários códigos e várias normas, ela é muito irreverente, é por isso que eu gosto tanto de estudá-la e de acompanhá-la, porque a forma como ela se apropria desses signos e como ela inova é muito inspiradora. Então eu deixo essa recomendação aqui para vocês. Depois eu posso passar a arroba certinho para quem quiser, porque o nome dela é difícil de escrever. Antes mesmo das mídias sociais, eu recomendava para os meus alunos que eles assistissem a alguns programas. Silvio Santos, Faustão, fala, pô, mas é de Camargo, mas como assistir isso daí, imagina e tal, é classe cedeira. Então eu falo, quem é que forma a opinião das pessoas? São essas que estão falando aí todo domingo, toda semana, com 20, 30, 40% de audiência. Então, você assistindo, você vai saber que tipo de mensagem elas estão transmitindo e como está sendo a formação dessas pessoas. Então, nas mídias sociais hoje, se tem alguém fazendo muito sucesso, mesmo que eu não goste, eu vou lá assistir, eu quero ver que tipo de comunicação essa pessoa tem, o que ela está atingindo, que tipo de informação ela está passando e o que eu posso aproveitar para passar para os meus alunos depois o que eles devem considerar numa comunicação eficiente. Gente, que bacana! Esse foi mais um Tripé Podcast, o nosso segundo episódio. Voltamos na semana que vem com o professor Carlos Júlio e Leandro Vieira, do Portal Administradores, com um papo super legal sobre a administração das empresas, como fazer a gestão de pessoas desse mundo digital, esse mundo cheio de mudanças, de transformações, que é aquilo que a gente sempre aborda aqui no Tripé Podcast. Queria lembrar, se você estiver assistindo esse episódio no YouTube, se você estiver ouvindo no Spotify ou em qualquer outra plataforma de áudio, para você seguir o nosso Tripé Podcast, isso nos ajuda bastante. Ou então se inscrever no canal da Agência Sofia, seguir a gente no Instagram, seguir o meu Instagram pessoal, Pedro Mota Cortella. É muito bom quando a gente tem o feedback de quem acompanha tudo isso que a gente faz. Então é isso, nos vemos na próxima semana. Até mais!